Comunicação é o tema de hoje da nossa conversa aqui no Rumo Certo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você aí de casa, você da sua empresa. Olha, a nossa convidada de hoje, ela diz que comunicação é a habilidade número 1 para se ter sucesso na vida pessoal e profissional também. E ela prepara líderes, empresários, empreendedores para usarem da comunicação e terem alta performance nos seus negócios. Então, aqui comigo, Alessandra Braga, fundadora e CEO da All Presentation, uma empresa que prepara lideranças para terem alta performance através da comunicação. A Alessandra fala com a gente lá de São Paulo, é a mineira que está em São Paulo já há 16 anos, né, Alessandra? Que bom tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante para as pessoas e para as empresas. Ótimo, obrigado a você. E antes da gente entrar no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Já disse que você é mineira, mas tem muito nessa trajetória aí no seu trabalho. Você é mestre em linguística também. Me conta um pouco mais dessa sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na All Presentation. Vamos lá. Como eu comentei contigo, né, a minha carreira eu construí aqui em São Paulo. Estou aqui há 16 anos, mas tudo começou lá em Belo Horizonte. Eu sou mineira, lá em Minas Gerais. Eu me formei em jornalismo, somos colegas de profissão. E lá no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar no jornalismo raiz. Fui repórter, fui apresentadora de programa de TV, trabalhei como produtora. E é desafiador no dia a dia. Ali eu trabalhava produzindo um programa que era diário, ao vivo. Foi um período de intenso aprendizado. E eu posso te dizer, Sebastião, que 2 grandes aprendizados eu trouxe do jornalismo para a minha vida quando eu vim aqui para São Paulo. O primeiro é que no jornalismo eu aprendi muito a simplificar ideias. A gente aprende a transformar aquilo que é complicado, que é difícil de ser explicado, de uma maneira simples para que as pessoas que são leigas consigam compreender com facilidade. E o segundo grande aprendizado que o jornalismo me trouxe foi sensibilidade para lidar com pessoas. Você que entrevista gente aí no seu dia a dia sabe bem da importância de fazer com que as pessoas se sintam à vontade numa conversa. E com isso a gente consegue extrair o melhor daquela pessoa, extrair o ouro, as histórias mais interessantes nessas conversas. E quando eu vim para São Paulo, tendo esses 2 aprendizados tão grandes aí já na minha carreira, isso abriu muitas portas. Porque foi quando eu comecei a trabalhar em agências de comunicação aqui. Eu vim para cá recém-casada, recém-formada, não conhecíamos muita gente aqui, meu marido trabalhava aqui há 1 ano, super recente, e quando eu vim eu não conhecia ninguém, então foi desafiador conseguir ali uma primeira oportunidade. E nesses 8 primeiros anos aqui em São Paulo eu trabalhei em diferentes agências de comunicação. Então eu saí de um lado do jornalismo, que era muitas vezes ali buscando entrevistados, buscando as melhores histórias, para ir para um outro lado de conhecer mais o contexto corporativo. E ali eu preparava pessoas para falarem em situações de apresentação, construía roteiros de vídeos para as empresas contarem mais sobre aquele produto, um lançamento de um novo serviço. E eu mergulhei nesse universo corporativo e me apaixonei, aprendi muito também ao longo desses anos. O que eu fazia como roteirista? Justamente entender ideias que eram complexas, desafiadoras e transformar isso no storytelling que fosse envolvente para transmitir uma mensagem, para conseguir envolver as pessoas, persuadir essas pessoas a uma ação no fim daquela apresentação. Então eu preparava o discurso de executivos, de presidentes de empresas, e nessa jornada eu conheci tanta gente interessante, tantos profissionais tão preparados, então pessoas da área de TI, logística, pessoas da área de negócios, finanças. Conheci presidentes de empresas como a Sofia Esteves, a Companhia de Talentos, o Hugo Betley, na época do Pão de Açúcar, o Alexandre Costa da Cacau Show. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito em destaque nas suas áreas de atuação, mas que mesmo em momentos decisivos, apesar de já ter uma comunicação bem desenvolvida, buscavam o suporte de quem os ajudasse a construir esse storytelling de uma maneira envolvente para aquele momento importante de uma apresentação desafiadora, de uma palestra para investidores, para um público específico. E esse era o meu trabalho como roteirista. O que acontece? Como eu mergulhava nesse universo deles, esse olhar de fora ele é muito poderoso. E por isso a habilidade como jornalista me ajudou muito de trazer essa clareza para a comunicação deles, de ser estratégica na escolha de quais mensagens, quais argumentos a gente vai escolher usar nessa apresentação e o que a gente não vai falar, porque nesse momento não vai ser relevante para esse público,
ou vai criar ali um burburinho que não é necessário, que vai atrapalhar, que vai sabotar o seu objetivo. E ao fazer isso, eu acabei desenvolvendo uma outra habilidade também, que era preparar essas pessoas para fazerem as apresentações delas. Porque como eu mergulhava naquele conteúdo e construir storytelling, eu incorporava e conseguia muito bem conduzir aquela apresentação. E ao ensinar, ao preparar esses executivos, eu me tornei uma preparadora de speakers também. E aí, eu abracei esse trabalho, mergulhei em termos de entender mais sobre comunicação, fui fazer o meu mestrado na área de linguística, estudei sobre as palestras TED Talks, que são palestras muito visualizadas no mundo inteiro, e para entender o que eles usavam, né, na técnica para transmitir aquelas mensagens que faziam com que aquelas palestras ficassem tão famosas, eu fui dissecar algumas delas, e essa metodologia que eu trouxe para o contexto da All Presentations, que é construir apresentações que são sucintas, que são claras, que traduzem a mensagem com clareza, mas que envolvem a audiência para você conseguir, ao fim, alcançar o seu objetivo. E aí eu fui estudar também neurociência, estudei um pouco de psicologia, técnicas de coaching, porque quando a gente trabalha com pessoas, desenvolvimento de pessoas, eu acredito muito que a gente precisa ir além das técnicas de oratória, da postura, do gestual, do que fala, mas trabalhar também a questão da confiança, o de dentro para fora, o domínio emocional, o quanto a questão emocional sabota muitas vezes as pessoas, mesmo elas sabendo e tendo domínio pleno daquilo que elas precisam compartilhar. Então essa minha carreira de 8 anos trabalhando em diferentes agências me trouxe muito repertório, unindo o jornalismo, unindo toda essa bagagem dentro do contexto técnico de comunicação, mas também de desenvolvimento de pessoas com essas outras disciplinas que eu acabei aprendendo e me desenvolvendo. E ali eu vi uma oportunidade, Sebastião. Como eu conheci, né, muitas pessoas de negócios, e a gente acaba sendo uma média das 5 pessoas com quem a gente convive no dia a dia, tem uma pesquisa que fala sobre isso. Convivendo com esses executivos, isso expandiu o meu olhar para os negócios também. Então, hoje eu consigo entender e navegar bem sobre marketing, sobre finanças, sobre diferentes áreas, porque a gente acaba mergulhando muito no contexto, no conteúdo dessas pessoas. Isso me expandiu o olhar e falei, por que não fazer o que eu faço com o meu próprio caminho, com o meu próprio método? E daí surgiu a ideia de criar a All Presentations. Primeiro, que minha principal motivação era a ambição de eu quero ter uma vida melhor, né, para minha família, realizar sonhos aqui para que eu tenho de viajar, de fazer outros objetivos na minha vida. Então, era ganhar mais dinheiro, claro, mas também tinha o propósito de ser mãe. Eu queria liberdade de tempo, de conseguir ser dona do meu tempo, de fazer as minhas escolhas com mais autonomia. E eu vi ali uma oportunidade de crescimento, de por que não empreender e seguir esse caminho, de poder conseguir também ajudar as pessoas e apoiar as pessoas no desenvolvimento da comunicação com esse olhar não só técnico, mas também do emocional, de como colocar sua voz para jogo, levando em consideração também o seu interno, a confiança que você precisa ter na hora de se expressar. Foi assim que nasceu a All Presentations há 8 anos, Sebastião. Ótimo, nossa, tem muito aí para a gente conversar, é muito instigante, aliás, né, por todo o teu currículo aí e por todo o seu conhecimento, a importância desse tema aqui também. Então, só para lembrar, o programa de hoje, o Rumo Certo, lembrar você de casa e da sua empresa também, já está combinado com a Alessandra aqui, é um programa de quase 1 hora hoje, aquela a edição especial da semana, porque o assunto pede também, porque a nossa convidada também tem muito para nos oferecer. A gente sabe que 1 hora ainda não é o suficiente para tanto. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem 1 hora, 3 blocos de conversa aqui. Mas, Alessandra, muito bom saber dessa sua trajetória, né? A partir daí a gente cria uma identificação também. E isso é muito interessante, uma credibilidade por todo o conteúdo que você foi buscar. Mas me diga lá, você percebeu, ao mesmo tempo, para criar a All Presentation, qual foi o ponto principal que lhe tocou para abrir a empresa e trabalhar com isso? Talvez você já tenha falado, mas eu digo, você percebeu uma demanda também no mercado? Havia essa necessidade pelas pessoas que você se relacionava de talvez a gente trabalhar com uma comunicação mais assertiva e mais até emocional, eu diria aqui. Você percebeu essa dor no mercado? Com certeza, Sebastião. Eu vi ali claramente uma oportunidade. As pessoas, independente do nível hierárquico, independente da idade, quando você é colocado em um momento de desafio, algo que é importante para você, seja alguém ali, um trainee de uma empresa, um empreendedor que está começando do zero, ou um CEO, um empresário que já é bem sucedido, reconhecido na sua área, mas ele também tem desafios específicos, porque à medida que a gente cresce,
os desafios crescem junto, eles nos acompanham. E eu percebi ali que, independente desse contexto, a necessidade de valorizar e de aprimorar a comunicação era essencial para que a pessoa conseguisse ter mais clareza na fala, ser sucinto, porque ser sucinto não é falar pouco. Ser sucinto é falar aquilo que é relevante e estratégico e que vai cooperar para aquele objetivo que você tem ao final daquela conversa, ao final daquela apresentação. Então, assim, eu percebia claramente nos lugares onde eu circulava e até mesmo dentro do contexto pessoal, a gente percebe as pessoas sempre falando: nossa, eu tenho uma apresentação importante para fazer, preciso de um suporte, você pode me dar dicas? Eu sempre brinco que eu não dou dicas, eu ensino técnicas, porque diquinha parece uma coisa tão superficial, e a gente estuda tanto, se aprofunda tanto, que eu mostro para as pessoas são práticas, técnicas e caminhos para que elas consigam, de fato, implementar na vida delas e viver essa transformação, essa virada de chave. E a gente percebe que quando a gente faz esse acompanhamento, eu faço muitos ensaios 1 a 1 e também a gente ministra muitos workshops dentro das empresas. Então, como que a gente atua? Em 2 frentes. Uma é pegando a cliente pela mão, fazendo um briefing com ele, entendendo passo a passo de qual é o conteúdo que ele precisa, em qual contexto, em que tipo de reunião. E aí, nosso time de roteiristas constrói a lógica dessa apresentação, faz o storytelling. Depois, a gente cria o layout, o visual dos slides, que vão servir de suporte. Eu crio um vídeo que vai ajudar a trazer a sustentação para aquelas mensagens que precisam ser transmitidas. E faz um ensaio individual dessa pessoa para que ela consiga brilhar na apresentação dela. Isso é em inglês, em espanhol, em português, independente do contexto da língua que você precisa. E a outra frente que a gente ajuda também as pessoas são os nossos workshops para grupos maiores dentro das empresas. Então, nós temos diversos treinamentos, técnicas de apresentação, oratória, domínio emocional. A gente percebe no dia a dia uma dificuldade grande das pessoas também em fazer uma boa gestão das reuniões e identificar se essa reunião precisa mesmo acontecer ou um e-mail já resolveria. Então, nós temos vários treinamentos para preparar essas pessoas para que elas aproveitem melhor no dia a dia as oportunidades e, por meio da comunicação, elas consigam mostrar a competência, o conhecimento, gerar conexão com o time, ter uma liderança mais assertiva, de realmente influência, para conseguir alcançar ali o objetivo ao final de cada projeto, de cada objetivo que as empresas têm. Eu acredito muito nesse mercado e eu vejo que com o online, agora muitas pessoas também colocando a voz para jogo no Instagram, né, nas redes sociais em geral, essa demanda se amplificou de uma maneira extraordinária. Então é um mercado de muitas oportunidades. Então, e esse trabalho é feito também, é presencial e também online? Você consegue dar essa consultoria? Esse trabalho é feito também pela internet? Como é que acontece? É feito das 2 formas. Antes da pandemia, a gente ministrava majoritariamente os nossos treinamentos presenciais. E aí, a partir da pandemia, parece que a gente quebrou ali um paradigma dentro das empresas, né? Aquele preconceito que muitas vezes se tinha de que online, será que é eficaz? Será que as pessoas vão se envolver tanto? E flui muito bem. Nós ministramos muitos treinamentos, né, para grandes empresas, Bradesco, Ericsson, e a gente percebe que como funciona muito bem. Bradesco, por exemplo, é considerado a melhor universidade corporativa do mundo. Foi considerado pela 2ª vez já. E a gente está lá já há 6 anos. Nós ministramos muitos treinamentos online, workshops para grupos de 15, 20 pessoas, dentro de grandes empresas também para grupos maiores, de 40 pessoas, palestras online, e a gente consegue ter um alcance maior de participantes. E o presencial também continua acontecendo, o que é muito bom, né? Esse híbrido, essa troca presencial, ela é muito importante também, eu gosto bastante. Nosso time está aí nas diferentes formas, online e presencial. O importante é que a mensagem chegue para as pessoas. E a gente vai criando exercícios, práticas, que as pessoas conseguem ali colocar, né, em jogo durante os treinamentos para solidificar aquele conhecimento que a gente transmite, que a gente compartilha durante os nossos encontros. Então, tem sido muito rico. E eu imagino que o conteúdo seja enorme também, tem muitos fatores, talvez, que interfiram na comunicação também. Não dá para a gente trazer aqui na nossa conversa, porque é muito sério, é muita informação mesmo. Mas ainda assim, vamos trabalhar talvez com... Qual é a máxima hoje, quando a gente fala de comunicação, né? Tem uma questão de falar corretamente, que é o básico, e para todo mundo, e para muitos empresários, muitas pessoas sabem, né, se comunicar de forma correta, digamos. Mas é mais do que isso, você trouxe para cá uma questão da emoção, que é importante que ela esteja também. Então, qual é a máxima hoje de uma comunicação assertiva, orgânica, para que também não seja algo muito
pomposo, construído. O que é que você diria hoje, né? A gente trabalha no jornalismo com a máxima da coloquialidade também, mas como é que se traz para a comunicação assertiva dentro dos negócios hoje, de forma, eu diria, instigante e que prenda e que dê resultado também? Perfeito. Eu vejo 2 pontos importantes, Sebastião. O primeiro é a clareza. Hoje a gente é soterrado o tempo inteiro por muitas informações o tempo inteiro, né? Bombardeado aqui no celular, quando você entra ali, numa reunião. Quando a gente é sucinto e consegue realmente selecionar aquilo que importa para aquela audiência, naquele contexto, para o objetivo que você tem, você já sai na frente. Pessoas prolixas que enrolam muito para falar trazem uma sensação de confusão, de estou aqui perdendo meu tempo escutando essa pessoa. Então, ser conciso, ter clareza na comunicação é um fator essencial e é algo que a gente trabalha bastante nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos. E um outro pilar importante que a gente reforça bastante aqui é a autenticidade na comunicação. O que é fake não tem força. Nada pior do que a gente assistir alguém fazendo uma apresentação e perceber que a pessoa está muito presa aos slides ou presa a um roteiro e isso ingessa, tira a naturalidade. Ou alguém que quer se espelhar muito em uma outra pessoa que se comunica bem, e aí você percebe ali quase uma imitação de outro tipo, né, ou de outro comunicador. Eu acredito muito que a gente pode se inspirar em outras pessoas que se expressam bem. Mas copiar e querer parecer demais, ou falar de um jeito engessado, eu brinco, né, que às vezes as pessoas se preocupam muito com as técnicas de oratória no sentido de postura. Não posso colocar as mãos no bolso, não posso mexer no cabelo enquanto eu falo, porque vão achar que eu estou mentindo. E o que é importante na comunicação é a coerência. O que eu falo, ter coerência com o que eu expresso. Se eu quero transmitir confiança na minha fala, eu fico aqui enquanto eu falo, né, fazendo carinho na minha unha, talando os dedos, ou repetidamente mexendo no cabelo, isso vai desvirtuar a minha mensagem. Eu preciso ser intencional. Prestar atenção enquanto o meu corpo coopera para transmitir a minha mensagem, a impostação da minha voz, o que eu falo. Se é uma boa notícia, vamos sorrir, gente. Vamos trazer energia nessa fala, com a voz. Mas se é uma notícia ruim, demonstrar isso também com a sua fisionomia, com o seu tom de voz. Tem algumas pessoas que entram no modo apresentador quando vão fazer uma apresentação, quando vão entrar numa conversa que às vezes 1 a 1 pode ser mais desafiadora do que falar para uma multidão. Essas pessoas, quando entram no modo apresentador, elas perdem algo que é poderoso, que é essa espontaneidade. E ser espontâneo não tem nada a ver com despreparo. A gente pode se preparar, alinhar ali as mensagens importantes, ter em mente aquilo que realmente você quer compartilhar, mas sem deixar que vire ali um carro desgovernado e aquilo te sabote, você entre num lugar de descontrole. Mas ter clareza, ter foco e ser intencional na sua comunicação. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas iniciam, por exemplo, uma reunião sem a clareza de fato, aonde eu quero chegar com essa conversa. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí aquela reunião que termina com aquela ponta solta. Era isso aí que eu tinha para falar. Mas tá bom, mas o que ficou agora? Quais são os próximos passos? Ninguém puxa isso. E você, como alguém que conduziu, que chamou aquela reunião, tem esse papel de provocar esses próximos passos. Então, essa clareza na comunicação, a autenticidade, são 2 pilares super importantes que a gente precisa ter sempre em mente na hora de se comunicar. Ótimo, vou precisar de umas aulas com a Alessandra, eu acho, para diminuir a minha prolixalidade, talvez, na comunicação. Mas a gente vai aprendendo juntos aí. Alessandra, vamos fazer um intervalo rapidinho. Aí no próximo bloco eu quero falar um pouco mais também sobre o quanto isso é importante para além até do mundo corporativo, né, para o nosso dia a dia e para os pequenos negócios também, né, porque essa comunicação ela precisa ser assertiva e com essa clareza ali no balcão da sua loja, ali no atendimento na padaria, no salão de cabeleireiro, que seja, porque ali no bate-papo também a comunicação precisa ser clara e assertiva, né? Você vai fazer a sua defesa nesse sentido. E quero falar de resultados também. Por que é tão importante a gente investir nesse ativo comunicação nos negócios aí? Porque tem resultado e hoje em dia, inclusive, é possível até metrificar, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência aí para continuar a conversa, tá bom, Alessandra? Muito bem, você de casa também, continue com a gente aqui, você aí da sua empresa, Rumo Certo volta já já.
De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente. A gente está falando de comunicação hoje, com uma especialista no assunto, falando da assertividade na comunicação, e a proposta na virada de bloco é que a gente fale dos resultados também para as empresas, para os empresários investirem numa comunicação assertiva nos seus negócios. Vamos continuar na conversa? Edição especial do Rumo Certo de hoje, quase uma hora de comunicação, eu diria, de conversa, eu aqui em Brasília, a Alessandra falando com a gente lá de São Paulo, Alessandra Braga, fundadora e CEO da All Presentation. Alessandra, então vamos lá nessa conversa. O quanto é importante as empresas atentarem para um investimento em comunicação assertiva, clara, emocional também. Eu digo, isso é resultado no final das contas, né? Hoje em dia é possível, inclusive, metrificar, né? Quanto esse desempenho pode ser melhor a partir de uma comunicação mais bem feita, né? Sim. Sebastião, comunicação é tudo e algumas empresas já têm essa clareza e a consciência disso. Eu posso dizer que a gente pode dividir os resultados em mensuráveis e os que são imensuráveis. Quando eu falo de mensuráveis, eu vou te trazer aqui um exemplo, e esse cliente que eu vou mencionar aqui, ele me autorizou, me permitiu que eu compartilhasse. Nós temos um contrato de confidencialidade com todos os nossos clientes. Então, todos que eu mencionar aqui é porque já combinei com eles, já está autorizado por parte deles. A gente tem um respeito e um cuidado muito grande com isso. Um cliente que a gente contribuiu bastante também com o resultado que ele alcançou foi Dots. Dots é uma empresa que ela fala que eles são a segunda moeda do Brasil, uma empresa de loyalty, né, de fidelidade, de pontuação. E eles fizeram um IPO em 2021. E o Roberto Chad é o CEO da Dots. Na época, por mais que ele tenha um conteúdo muito consistente, tinha ali os resultados, muita clareza da missão, propósito da Dots, ele percebeu a necessidade de trazer de fora um olhar para construir o storytelling da apresentação, para que ele pudesse participar das rodadas ali com os investidores, para a abertura de capital da empresa, para fazer o IPO. E nós, junto com ele ali, sentamos, conversamos, e ali a gente propôs caminhos de como construir essa apresentação de uma maneira que fosse mais envolvente, que trouxesse ali também a visão de negócios dos sócios, né, de como a empresa começou, porque quem avalia as empresas se preocupa sim com a saúde financeira, com a perspectiva de crescimento da empresa, mas também por quem está por trás, qual é essa história, com a paixão e a energia que essas pessoas colocaram ali ao longo da trajetória da construção de uma grande companhia. E eles fizeram o IPO em 2021, foi um sucesso, agora esse ano já entraram na fase de ponto de equilíbrio, em breve agora no final do ano, e a gente contribuiu na construção desse storytelling de uma maneira muito importante, justamente para trazer esse olhar de fora e simplificar a forma como eles precisavam explicar o modelo de negócio deles. Porque o modelo de negócios deles não é algo simples, trivial. É um modelo diferente, que muitas vezes ficava difícil para o investidor conseguir compreender. E ninguém aceita ideia e compra aquilo que não entende, aquilo que não conhece. Então, o resultado de um IPO de sucesso, algo que conseguiu realmente trazer investimento alto para dentro de uma empresa, é algo poderoso que eu posso trazer aqui para você como exemplo de como a comunicação ela contribui para o crescimento de pequenas, médias e grandes empresas. Eu fico muito feliz quando eu recebo, às vezes, um áudio de um cliente, recebi semana passada um áudio de um cliente, Ale, e é bom a gente ouvir a voz da pessoa, né? Ale, deu certo, a gente conseguiu fechar aquele contrato, pensando em uma seguradora, que é uma empresa de grande porte, mas tem ali seus desafios também, de conquistar novos clientes. Isso é uma grande satisfação para nós, a gente perceber claramente esse resultado tangível ali para as empresas. E quando eu falo resultados mais imensuráveis, é, por exemplo, quando um líder consegue ter mais engajamento do time, envolvimento das pessoas num projeto, no desenvolvimento do trabalho no dia a dia, estabelecer relações de mais confiança com as pessoas, fortalecer a marca da empresa no mercado, porque cada líder que está ali, ele é porta-voz da marca da empresa, ele é o embaixador da empresa, nas redes sociais, nos lugares por onde ele circula. Então, você falar bem, ter um time preparado, que se expressa com clareza, que se expressa com segurança, diz muito também sobre a empresa que você representa. Você que é empreendedor, que começa um negócio, é importantíssimo que você saiba falar muito bem sobre o seu negócio, sobre a transformação que o seu negócio gera na vida das pessoas, o seu produto, o seu serviço. Muitas vezes a gente fica tão preocupada em falar do como. O como da All Presentation são os workshops, são as mentorias, são as consultorias e apresentações, mas a transformação que a gente gera, Sebastião,
é fortalecer a confiança das pessoas para que elas consigam colocar a voz para jogo em momentos decisivos. A transformação que a gente gera é fazer com que as pessoas consigam acelerar a carreira e os negócios em momentos importantes, ocupar o lugar que elas desejam ali dentro da carreira delas, ou fazer com que a empresa conquiste novos clientes. E esse é o poder que a comunicação tem. Às vezes é um pouco imensurável e às vezes é mais tangível, mas o resultado vem, isso é fato. Muitas vezes a gente não consegue evoluir mais na nossa carreira porque ali chega um teto em que a habilidade técnica deixa de ser aquilo que separa e diferencia as pessoas. O conhecimento técnico é importantíssimo, mas o que diferencia você de uma pessoa mais bem-sucedida na sua área chega um momento que é a habilidade de comunicação. Por isso que eu digo que a habilidade de comunicação é a habilidade número 1. Então, é uma habilidade que se pode adquirir, né, Alessandra? Porque é muito comum a gente dizer que tem pessoa que é um comunicador nato e que ele já tem o carisma para isso, mas é para todo mundo ao mesmo tempo, né? Aprender comunicação ou técnicas de comunicação é muito democrático, né? Isso vale para o dia a dia, nos pequenos negócios, no balcão, com o seu cliente ou com o seu fornecedor também, né? Não há uma limitação para isso, né, Alessandra? Todo mundo pode ser um bom comunicador. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, Sebastião. A gente não precisa nascer sabendo, nascer pronto. Assim como desenvolver a habilidade de vender, né? Ou dentre outros conhecimentos que a gente pode desenvolver, habilidades que a gente pode desenvolver de negociação. A habilidade de comunicação, se você se dedica, você vai aprimorando a cada dia. A cada oportunidade, eu falo que cada reunião, cada apresentação que você faz é uma oportunidade de dar mais um passo, de aprimorar, de lapidar mais uma vez a sua comunicação. Porque cada contexto são situações diferentes. Muitas vezes uma reunião entre amigos é tão bom quando você está com seus amigos, por exemplo, e você consegue contar uma história, como foi a sua viagem, falar do seu negócio para os colegas que estão ali, valorizando ali a sua história, valorizando a entrega que você faz com a sua empresa. É tão poderoso isso, e sim, é possível desenvolver essa habilidade. E muitas vezes você pode começar se preocupando com os detalhes. É claro que um preparo é importante. Muitas vezes a gente acredita que a pessoa que fala bem, ela simplesmente acordou de manhã, escolheu uma roupa aleatória e foi para a reunião e brilhou. Engano. Essa pessoa, na maioria das vezes, ela se preparou, ela treinou. O Steve Jobs, né, ele ficava ali muito tempo antes de uma apresentação estratégica de lançamento de produto da Apple, se preparando para conseguir sair bem nessa apresentação, conseguir falar aquilo que realmente importava para ele. Então, quanto mais importante é uma reunião, é uma apresentação, mais você precisa se preparar e treinar para aquele momento. E isso pode ser feito como um processo. A gente trabalhar questões primeiro focadas na clareza, depois trabalhar as questões relacionadas à postura, o gestual, sem deixar de lado um pilar super importante que é o preparo emocional. É perceber aquela voz interna que muitas vezes, enquanto você faz uma apresentação, enquanto você conversa ali falando do seu negócio, numa roda de amigos, fica aquela voz interna. Ah, mas que bobagem. Isso nem é tão importante assim. Nossa, ninguém está prestando atenção no que você está falando. Vão te fazer aquela pergunta que você não sabe responder. E lidar com essa voz interna é o primeiro passo para você conseguir também se sair bem numa apresentação. Esse sabotador de se comparar com outras pessoas, de ficar ali se preocupando muito com a crítica que vem do outro lado. A gente precisa entender que ninguém é unanimidade. Ninguém vai agradar 100% das pessoas o tempo inteiro. Nem Jesus agradou a todos, não vai ser nenhum de nós, Sebastião, que vai ser 100% o tempo inteiro que as pessoas vão amar. Mas é de realmente acreditar na sua mensagem, na relevância daquilo que você tem para compartilhar. Se atentar à pronúncia das palavras, à sua postura, não deixar que a sua respiração fique ofegante a ponto de você não conseguir terminar ali uma frase. Ter em mente os pontos importantes que você vai compartilhar naquela reunião. Coloque ali em tópicos, anote em um caderno, não é demérito nenhum. Opa, dá uma olhadinha aqui no quais os pontos importantes eu preciso compartilhar. Usar os slides como um complemento, como um guia mental para você, para manter a sua audiência atenta enquanto você fala. A primeira pessoa a valorizar aquilo que você precisa compartilhar é você mesmo. Porque se nem você acredita, a chance de você conseguir convencer e influenciar outras pessoas é mínima. Alessandra, agora é muito bom a gente falar dos acertos mesmo, né? Por onde devemos ir. Mas ainda assim, é interessante a gente trazer talvez os erros mais comuns ou os pecados que não podem ser cometidos na comunicação. Gíria pode ser usada até que ponto e em que situação? Piadas, por exemplo, ou uma forma muito jocosa de falar, até que ponto pode? Como é que você
como é que você equilibra isso também quando dá orientação para um gestor, por exemplo? Esse é um ótimo ponto, Sebastião. As pessoas muitas vezes me perguntam, Ale, eu sou uma pessoa super extrovertida, mas já teve vezes de eu fazer algumas piadas e eu perceber que não foi tão legal. Como que eu faço para saber se eu posso fazer uma piada ou não? E eu sempre digo que a questão é adequação. A gente precisa ter esse bom senso de identificar se aquele momento, se aquelas pessoas, se o tema no qual eu vou abordar, se faz sentido eu trazer um viés mais descontraído, ou se essa descontração vai sabotar o meu objetivo, se vai sabotar a imagem que eu quero transmitir. São pessoas que eu não tenho uma intimidade. Se há um tema que é sério, que exige ali um cuidado, uma atenção, se eu quero transmitir credibilidade, fazer uma piada naquele contexto vai muito mais sabotar e ir contra o objetivo que eu tenho naquela apresentação do que me apoiar. Agora, se a minha intenção é trazer leveza, se são pessoas com quem eu já convivo, se é o meu time e eu quero trazer descontração, ok, tendo o cuidado de não ofender ninguém, não gerar constrangimento. Porque, Sebastião, a piada só é boa quando todo mundo se diverte. Se gera constrangimento para alguém, se tem 5 rindo e 5 sérios ali, constrangidos, então não é bem-vindo. Só é legal, todo mundo se diverte. Em termos das gírias que você mencionou, mais uma vez a questão da adequação ao público. Se eu vou fazer uma apresentação pensando ali no contexto de jovens, num ambiente totalmente descontraído, talvez seja pertinente. Mas em boa parte dos contextos, pensando no ambiente de trabalho, o excesso de gírias, os marcadores da fala, né, que a gente chama, a grosso modo, de vícios de linguagem. Então, tipo, né, quando eles aparecem em excesso, isso sabota a comunicação. Fica confuso, traz uma sensação de, nossa, essa pessoa está insegura, ela não consegue concluir a ideia, perde um pouco daquela linearidade, daquela cadência gostosa de ouvir alguém falando, amarrando bem as ideias. Então é muito melhor quando a gente escuta alguém conversar e com uma fala limpa, sem essas intervenções o tempo inteiro. É claro que se em um momento ou outro aparecer um né, gente, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, a gente quer naturalidade, a gente quer essa espontaneidade. Mas o tempo inteiro, aí as pessoas vão parar de prestar atenção no que você fala e contar quantas vezes você fala né. E isso sabota, vira um concorrente seu ao invés de ser uma fala que coopera para a mensagem que você quer transmitir. Então a adequação é super importante. Eu posso dizer para você que um dos grandes vilões da boa comunicação, em primeiro lugar, é a falta de clareza na fala. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla, mas é porque realmente sabota, muitas pessoas são muito prolixas, elas querem colocar muita informação pela insegurança de, se me perguntarem, né? Se me perguntarem, está lá no slide. Aí mostra uma apresentação lá de 100 slides, que é mais surpreendente, às vezes, para o apresentador do que para a audiência, porque a pessoa passa por um slide e fala, nossa, esse aqui eu vou pular, não precisava. E fica com tanto de dados, de gráficos, de diagramas que não contribuem para o objetivo daquela conversa. Fazer uma seleção do que precisa estar nessa conversa, nessa apresentação, na minha comunicação, o que eu preciso deixar de lado, é super importante. A gente criou, né, no período da pandemia, foi uma fase super desafiadora aqui para nós na All Presentations, porque até então os nossos treinamentos eles eram presenciais, e ali foi um ponto de virada para nós, porque nós focamos muito no online, e dali nasceu o programa Fale com Confiança, que é o nosso curso que é gravado, on demand, as pessoas podem assistir quando quiserem, onde quiserem e quantas vezes quiserem, por até 1 ano. Então as pessoas se inscrevem ali, e uma das aulas mais assistidas dentro do PFC são as aulas de vícios de linguagem também, que são os marcadores da fala, de como me livrar desse que acaba sabotando a fala, e a nossa aula sobre clareza na comunicação. Por isso que eu digo para você, Sebastião, que são as maiores cascas de banana, os maiores desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia. Essa dificuldade de eliminar, né, esses vícios na fala e a clareza. Maravilha. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, Alexandra, tem muita conversa ainda. Eu quero trazer para o próximo bloco tecnologia e comunicação aí. Como é que a gente pode trabalhar hoje no dia a dia, né? A gente se comunica pelo celular a todo momento. Você fez referência aí a um retorno pelo WhatsApp de um cliente, né? Quanto é importante a gente humanizar a comunicação também, apesar de toda a tecnologia, que era a sua defesa também nesse tema aí. Mas mais um intervalo rapidinho, a gente vai para o último bloco do Rumo Certo aqui, então. A gente volta já já, tá bom? Combinado. Tudo bem. Você de casa também? Combinado? O Rumo Certo volta num instante.
Último bloco do Rumo Certo. Que bom ter você conosco aqui ainda até agora e vai até o final do programa de hoje. Estamos hoje nos comunicando de forma talvez mais assertiva, aprendendo um pouco, levando conhecimento também para você aí da sua empresa, para você aí de casa. Continuamos na conversa? Está comigo a Alessandra Braga, lá de São Paulo, fundadora e CEO da All Presentation. Alessandra, vamos lá. A gente vai falar um pouco de futuro nesse bloco agora, finalizando um pouco de tecnologia, mas antes disso, vou pegar carona numa sugestão sua aqui que a gente fez no intervalo também, do quanto é importante a gente trazer a comunicação já para, até antes de abrir um negócio, né? De talvez vender, entre aspas, um negócio com um cliente que se conhece, com um possível investidor. O quanto é interessante a gente pensar nisso como um dos elementos lá, né? É muito comum a gente pensar em abrir um negócio, é o ponto que eu vou abrir, onde vai ser, ou o modelo de negócios, ou talvez o quanto eu vou investir, mas trazer a forma de dizer tudo isso, talvez seja quase que a primeira coisa, você diria, não é? É fundamental, Sebastião. Muitas vezes as pessoas esquecem, deixam isso de lado. E as oportunidades surgem onde a gente menos espera. Às vezes num jantar entre amigos, num evento que você vai participar ali de uma feira, e aí alguém te pergunta, com o que você trabalha? O que é o seu negócio? E ali é uma oportunidade gigante de você vender o seu peixe. E as pessoas dizem para mim assim, poxa, Ale, eu perdi a chance, não consegui falar tão bem do meu negócio. Qual é o erro? As pessoas tendem muitas vezes a falar de uma maneira literal. Ah, eu vendo canecos, né? Eu faço treinamentos. Mas qual é a transformação que você gera? Então, tenha na ponta da língua o pitch, sabe? Conte sobre o seu negócio, mostrando qual é a transformação, o benefício que esse negócio gera para essa pessoa. Qual é a dor que você vai sanar no mundo, nos negócios de outras pessoas, né? Qual é o produto? Quando você pensa no seu produto, qual é a melhoria que você traz, o benefício? A gente tende a pensar no quê? Nos diferenciais. Né? A minha empresa é uma empresa proativa, o meu time é um time competente, mas ok, o seu cliente quer saber qual é a transformação, o resultado que você gera para ele. Ter essa clareza é super importante. Eu vou dizer para vocês que o crescimento da All Presentations ao longo dos anos veio muito do boca a boca. Cada cliente que a gente trabalha internamente ali dentro da empresa, eles acabam vendendo a All Presentations para as outras áreas. Então, nós atendemos a Merz é uma grande farmacêutica e ela está presente em várias partes do mundo, uma multinacional, trabalha com produtos estéticos para preenchimento, toxina botulínica, e eles têm uma presença mundial. E nós entramos na Merz Brasil há alguns anos e conhecemos o CEO, a VP de marketing, fizemos ali vários trabalhos preparando essas pessoas, e esse ano a All Presentation se internacionalizou. Nós atendemos agora a Merz México e a Merz Estados Unidos. E esse crescimento, ele vem a gente aprender não só a fazer uma entrega de excelência, porque é essa entrega de excelência que possibilita esse crescimento, o boca a boca, mas é aprender a conseguir conquistar essas oportunidades aonde a gente menos espera. Então, se você vai para uma feira, tenha na ponta da língua. Se você vai para um evento, se você vai participar ali de uma reunião com outros empreendedores, a gente nunca sabe de onde podem surgir grandes parcerias, grandes negócios em conjunto. Então, tenha na ponta da língua o seu discurso, aprenda a falar dos benefícios, comece logo de cara trazendo a entrega e a solução que você traz para as pessoas, para as empresas e faça a provocação dos próximos passos. Não deixe terminar ali aquela conversa com uma ponta solta, ah, legal o seu trabalho. Pergunte, mas isso faz sentido para você? No dia a dia acontece contigo esse tipo de desafio? Vamos marcar um café? Vamos marcar aqui uma segunda conversa? Provoque essa ação, porque dali podem surgir grandes oportunidades. A comunicação é a conexão para você conseguir esse crescimento. Ótimo, Alessandra. E nessa situação, e em outras também, talvez numa reunião dentro da empresa ou numa palestra, o quanto é importante também na comunicação saber ouvir, né? Porque uma palestra não precisa ser um monólogo, e não é um monólogo, né? O quanto também esse elemento da audição dentro da comunicação é importante. Aí, nesse caso que a gente estava citando agora, mas em outras situações também. Sebastião, esse é um ponto super importante. Eu costumo dizer que o bom comunicador não é só aquele que fala muito, mas aquele que sabe escutar. E escutar não só as palavras, o que a pessoa diz, mas perceber o outro, as nuances, os detalhes ali das expressões faciais, a postura, traduzir ali as emoções enquanto aquela pessoa fala. Isso te traz pistas tão importantes.
daquilo que aquela pessoa valoriza, de quais são as questões que são mais valorizadas, importantes para ela, de entender os detalhes de como aquela pessoa avalia tudo aquilo que ela trouxe para você. E quando você presta atenção de fato, isso te traz ali um arsenal gigante de argumentos, de possibilidades de como você pode conduzir melhor aquela conversa de um jeito persuasivo, de um jeito muito mais poderoso. Então, sem dúvida, a escuta ativa que a gente fala, ou escuta empática, é de perceber o outro com atenção. Não só se preocupando em o que eu vou responder quando ela parar de falar, mas de ouvir com atenção, dando tempo para aquela pessoa conseguir falar. Inclusive, essa é uma técnica poderosíssima para conseguir fazer networking. As pessoas, quando vão fazer networking, muitas vezes elas ficam muito ansiosas e afobadas em quê? Em falar de si mesmas. O que é ótimo, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas o que eu estou te propondo aqui, para todos os telespectadores que estão acompanhando a gente, é que quando tiverem oportunidade, exercitem a escuta. Perguntem de uma maneira genuína e curiosa a respeito do outro. E as pessoas adoram falar de si, das suas conquistas, né, de como contribuem com o próprio negócio. Seja primeiro aquele que escuta. Pergunte de uma maneira curiosa e interessada. Pode ter certeza que você vai deixar a sua marca ali como alguém que escutou e naturalmente essa pessoa vai também se interessar em escutar você. Ela vai parar por um momento e vai falar, mas e você? Também quero saber de você. E ela também vai te escutar de uma maneira genuína. Então a escuta, ela é uma estratégia poderosa, inclusive, de networking, de conexão. Interação, né? Vamos trazer tudo isso para a tecnologia. A gente se comunica muito hoje, como a gente está fazendo aqui agora, por meio da tecnologia, a gente se comunica no celular, nos aplicativos. E aí também, a técnica ou as técnicas meio que se parecem também, eu imagino, né? Da clareza, né? Do bom senso aí na comunicação. Mas o que você diria também para que seja cada vez mais assertiva essa comunicação online, digamos, né? Ou que seja no marketing, ou mesmo no dia a dia, no contato com o seu cliente. Você fez referência ao retorno aí de um cliente seu pelo WhatsApp, né? Por mais que a gente tenha a tecnologia, é preciso sempre se manter essa relação humanizada da comunicação, né? Não dá para a gente personalizar e automatizar tudo. É preciso personalizar cada vez mais também, né? Isso é verdade. É essa espontaneidade, né, Sebastião? O quanto ela é fundamental na nossa vida, porque é isso que gera essa cola, conexão. O que é artificial, o que é fake, não tem força. E aí, pensando tanto em mensagens de WhatsApp, ou mesmo em contextos de uso de redes sociais, LinkedIn, Instagram, dentre outras, é muito importante a gente ser intencional. Algumas pessoas têm ainda uma visão que, ao meu ver, é uma visão do passado, de que existe aí uma divisão. Não, esse aqui é o meu Instagram profissional, este aqui é o meu Instagram para falar coisas aleatórias. E essa divisão caiu por terra há muito tempo. Nós somos um só. Essa imagem que a gente projeta para o mundo, ela é única. Então, eu gosto muito de assistir pessoas que são reais no Instagram. E eu acredito que você também. A gente está ali passando no Instagram, a gente aprende com alguém que a gente segue sobre negócios, mas a gente gosta também de saber quem é aquela pessoa. Ela tem família? Existe uma curiosidade natural também que gera uma conexão com o lado humano do outro. E para isso a gente precisa também ter muito cuidado. Porque, como nós precisamos ser intencionais. E quando eu sou intencional, eu coloco e divido ali nas minhas redes sociais ou compartilho em mensagens no Instagram, sempre tendo cuidado de qual é a imagem que eu estou projetando. Lê, mas isso é muito difícil, eu gosto de colocar ali fotos da minha família. E tudo bem, isso diz muito sobre você também. Agora, só é preciso um cuidado de levar em consideração que existe ali um cliente que, se você colocar certas imagens, pode gerar uma percepção distorcida daquela que você gostaria de projetar. E você, querendo ou não, as pessoas vão construir uma imagem a seu respeito. As pessoas fazem um julgamento com base em quê? Com base na sua comunicação. Nesse momento, Sebastião, eu e você estamos sendo julgados aqui com base na nossa comunicação. Simpáticos, antipáticos, né, arrogantes, inteligentes, simplesmente com base em tudo que a gente fala e no modo como a gente se comunica. É assim na vida. Não à toa, muitas pessoas ficam inseguras e ansiosas na hora de uma apresentação, na hora de abrir a câmera nas redes sociais, porque sabem que vão ser julgadas. E se naturalmente vamos ser julgados, que a gente use isso de uma maneira inteligente e intencional. Qual é a imagem que eu quero projetar? Se eu vou fazer uma apresentação para o meu time, ou se eu vou mandar uma mensagem para um cliente no meu WhatsApp,
eu vou ter o cuidado de usar palavras adequadas, falar de um jeito que faça sentido com a imagem que eu desejo projetar, é de ser consciente, intencional e coerente, porque não dá para fazer dois papéis. Isso não tem força, o que é fake não tem força. A gente precisa ter coerência, porque tudo isso compõe a imagem que a gente transmite. A tecnologia é uma bênção, a gente só precisa saber usá-la com inteligência e com sabedoria para aproveitar o melhor dela. Com bom senso, né? Há uma máxima nas discussões, entre a gente comunicadores principalmente, dos riscos, talvez posso dizer, com a inteligência artificial, com o avanço da tecnologia, que são muito benéficos mesmo, até para dentro das empresas, né, para agilizar processos, redução de custos. Mas volto e gosto muito de acentuar nessa tecla aí, do quanto é importante a autenticidade na comunicação, né? Porque nenhum avatar, nenhum texto produzido pela inteligência artificial vão substituir de qualquer forma, né? O fake é muito evidente, não é? Eu digo isso para a gente acentuar mesmo, do quanto é importante a identidade, o propósito daquela empresa, que não pode ser uma cópia da outra também, que seja referência é uma coisa, mas a cópia é outra. Eu digo, como é que você vê o futuro nisso? A gente tem algum risco nisso, Alessandra? Se trabalha com essa possibilidade de que essa comunicação talvez tenha ruídos por conta de tanta tecnologia? Como é que você vê o futuro? Olha, o que eu vejo é que tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Até, por exemplo, a radiação, ela pode ser usada como uma bomba atômica para explodir uma cidade, ou pode ser usada para uma cura de um tratamento, um processo de câncer. Então, tudo precisa ser usado com inteligência e sabedoria. E a gente pode usar muito bem a tecnologia, a comunicação, a nosso favor, usando a inteligência artificial, inclusive, para o processo de treinar pessoas, identificando ali quais são os pontos de trabalhar melhorias, os pontos de forças, e a gente ter essa clareza nisso na hora de uma leitura, da sua análise de comunicação. Você pode usar a inteligência artificial, né, em termos de voz, de projetar ali uma imagem que favoreça aquilo que você quer transmitir como imagem. Mas, mais uma vez, Sebastião, pessoas se conectam com pessoas. E essa espontaneidade, a verdade, é que faz essa cola acontecer. Por que os perfis, né, por exemplo, pensando nas redes sociais, mais, vamos dizer assim, mais fakes, mais prontos ali, todos formatados, com um layout bem perfeitinho, geram muitas vezes menos conexão do que um perfil que tem ali muitas imagens, pessoas falando, porque as pessoas querem pessoas. E eu acredito que, em especial no Instagram, por exemplo, o meu perfil lá não é o perfil All Presentations. Ali é alebraga, _all, porque eu percebo que os clientes, eles se conectam comigo. Hoje a gente já fez mais de 550 projetos, a gente já atende 40 das 100 maiores empresas do Brasil com All Presentations, e tudo começa porque existe alguém ali na linha de frente que representa, que humaniza aquela marca. Hoje eu estou aqui na linha de frente, temos um time que está sempre comigo nos projetos, a gente desenvolvendo aqui as mentorias, o roteiro das apresentações, os ensaios, mas pessoas se conectam com pessoas, inclusive no online. Então eu vejo como importante essa humanização e a valorização dessa troca real com as pessoas nas redes sociais e em outros recursos tecnológicos também. Maravilha. Alessandra, a gente está indo para o final da nossa conversa e eu queria duas coisinhas, assim, sintetizar tudo que a gente falou, reforçar mesmo que você já falou aí de autenticidade, né, de bom senso, e também os seus contatos, caso as pessoas, empresários, empreendedores, estejam interessados em mais informações e talvez do seu trabalho mesmo, da sua consultoria, da All Presentations, para a gente concluir aí. Diga para a gente, sintetizando toda essa nossa quase uma hora de conversa, o que é ponto importante aí que a gente não pode perder? O que eu vejo como muito importante, Sebastião, sejam intencionais na comunicação, tenham clareza. Antes de entrar para uma conversa importante, seja uma conversa 1 a 1 ou com um grupo grande, uma palestra, um evento grandioso, em convenções, que a gente conduz muitas convenções aqui com os nossos clientes, tenha clareza, tenha a intenção de fala. O que eu quero com essa conversa? O que eu quero que as pessoas pensem, sintam e façam ao fim dessa conversa. Isso é fundamental porque isso vai guiar o seu raciocínio, vai ajudar você a identificar o que precisa estar nessa apresentação e o que nem pode estar, porque se tiver, vai sabotar, vai prejudicar você. E independente do tipo de apresentação, como eu comentei aqui com vocês, a gente trabalha com reuniões de resultados, preparando pessoas para processos de IPO, preparando você ao pitch de vendas para você que está começando e precisa ter mais clareza da sua fala, convenções de vendas, né? A gente já esteve aqui
em Punta Cana, em diferentes países, acompanhando grandes convenções, preparando líderes para falarem com confiança, porque essas pessoas já perceberam a importância do modo como elas levam a mensagem para as pessoas, da clareza, daquilo que precisa ficar de fato na mente das pessoas para que elas consigam resultado na empresa. E aí o resultado, como eu comentei, né, Sebastião, na nossa conversa aqui hoje, pode ser o resultado tangível, mensurável, que são os números, as vendas, o crescimento, a conquista de investidores, de novos clientes, mas também, às vezes, aqueles que são colaterais, são imensuráveis, como a equipe mais engajada, pessoas com mais confiança para ocupar o lugar que elas merecem, o crescimento na carreira, dos seus negócios, a conquista de novos clientes. Então, a comunicação é um pilar essencial para as pessoas e para os negócios, para gerar crescimento para as empresas e o alcance dos resultados. É a habilidade número 1, porque todas as outras competências, todo o restante do conhecimento, ele só é visto, só vai ser percebido por meio dessa comunicação. Gosto dessa ideia. A Allpresentations nas redes sociais, então, como a gente encontra? O site é allpresentations.com.br e nas redes sociais a gente tem o LinkedIn, o perfil da Allpresentations, e no Instagram é o meu perfil. Quem quiser se conectar comigo por lá é o alebraga_all, A-L-L, alebraga_all. Obrigado, Alessandra. Foi um prazer enorme conversar com você hoje aqui, um aprendizado também. Volte mais vezes para a gente se comunicar mais. Muito obrigada, é um prazer falar contigo, um super comunicador. Imagina, obrigado. Um abraço grande. Fique com Deus. Muito bem, muito obrigado a você de casa também que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.